Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli e o tema do vídeo de hoje é o princípio da tshuva, do arrependimento ou da justiça social, baseado no Portão das Reencarnações, capítulo 21, seção 1. Tshuva é uma função de Ima e Gilgul, é uma função de Abba. Tshuva é uma função de Ima. Ima seria a mãe, a Shekhinah. Gilgul é uma função de Abba, que seria o pai. Isso é o que foi aludido em outro capítulo, quando ele falou sobre o Yud, que o Zohar diz que se refere a Sefirah de Chokhmah, sendo o segredo de Gilgul, o segredo da encarnação. Portanto, qualquer pessoa que peca e pratica Tshuva, Ima Ilaah, a ima supernal, que é chamada de tshuva, retifica a mancha, o que é suficiente para deixar a alma pura novamente. Se ela não fizer tshuva, se a pessoa não fizer tshuva, então ela terá uma reencarnação para retificar os seus pecados, ou seja, ela tem que reencarnar novamente para retificar esses pecados. No entanto, se ela não fizer tshuva, ela terá que reencarnar para retificar seus pecados, uma função de Abba, que é chamada de Mahshavá, pensamento. Elas, todas as faíscas, são elevadas através do pensamento de Chokhmah, isso está no Zohar. Com respeito a isso, ele pensa pensamentos, né? Ele pensa pensamentos, ele tem pensamentos. Inventa significa em hebraico Roshai, Mahshavot, para aquele que é banido não seja expulso dele. Para aquele que é banido não seja expulso dele. Isso está em Samuel 2, 14, 14. Visto que ao trazê-lo de volta em Gilgul, ou seja, ao trazer essa alma de volta em reencarnação, ele corrige sua transgressão, ou a alma corrige sua transgressão. A questão é de que Deus, em seu amor, está tão preocupado em consertar a alma que sempre fornece um meio para consertá-la. Ou seja, o amor de Deus é tão grande e infinito que ele sempre quer consertar a alma e ele sempre fornece um meio para essa alma pecadora ser consertada. A melhor coisa é se alguém tomar a iniciativa de consertar por meio de tshuva, por meio do arrependimento. Do contrário, a previdência ainda intervém e embaralha o ciclo da vida. Se você não faz tshuva, se você não se arrepende, então, além de tudo, a providência divina ainda intervém e embaralha mais ainda o ciclo da vida. Isso requer um malabarismo ainda maior com o destino do que se alguém se arrepender. Então, se arrepender das coisas erradas, dos nossos pecados, é a coisa mais simples a fazer e o mais indicado. Portanto, vem de Abba, do pai, a fonte mais elevada do que Ima, a mãe. A mãe Ima seria a Shekhinah, a luz divina. Existem diferentes aspectos, arranjos e sistemas através dos quais a providência divina funciona. Em sua grandeza suprema, exaltada e insondável, Deus realmente opera por meio de várias ordens ao mesmo tempo. Isso explica como, às vezes, dinâmicas dissonantes e até contraditórias acontecem ao mesmo tempo. Então, não adianta você querer entender e explicar Deus, porque você não vai conseguir. A Torá ensina o que é considerado doação real, amor real. Vamos agora explicar o conceito de tshuva, uma vez que já começamos no capítulo 6 discutindo os passos da tshuva, dos quais existem 8. São 8 passos para o arrependimento. No entanto, aqui vamos discutir isso de uma outra maneira e, no processo, explicar a declaração do rabino Mattia ben Heresh no último capítulo do Yoma, 86a, no Talmud.
a respeito das 4 divisões da expiação. Aquele que transgride uma mitzvah positiva e se arrepende, e assim por diante. Em geral, Tav, as letras hebraicas, Tav, Shin, Vav, Shin, Rei, que é Teshuvah, essas iniciais fazem a palavra Teshuvah em hebraico, significa Tav, Shin, Vav, Shin, Rei, Tshuv, e o rei final, rei, para restaurar o rei. Então, Tshuv, com o rei final, Tshuvah. A palavra hebraica para arrependimento, Tshuvah, significa literalmente retornar ou restaurar. No ato de Tshuvah, a pessoa retorna a Deus. Então, quando você se arrepende, você retorna a Deus. É isso que quer dizer arrependimento e Tshuvah. É o retorno a Deus. Porque quando você peca, você está afastado de Deus. Quando você se arrepende do pecado, você se aproxima de Deus novamente. O Zohar explica, além disso, que a palavra Tshuvah pode ser dividida em 2. Tshuv mais a letra rei, que seria traduzido como retornar o rei. Retornar a letra rei, referindo-se a uma letra rei no nome divino. No nome divino, que é o nome de Deus. Isso está no Zohar. Pois, como é bem conhecido, o homem incorpora todos os mundos. Nós incorporamos todos os mundos, mesmo que ele possa não merecer todos eles atualmente. Mesmo que nós não mereçamos todos os mundos atualmente, nós temos incorporado todos eles. Talvez apenas a Nefesh de Asiá ainda, ela foi criada com o potencial de alcançar todos eles por meio de suas ações, ou seja, o nosso nível de Nefesh, nosso nível da alma, quando chega em Nefesh de Asiá, ele foi criado com o potencial de alcançar todos eles por meio de suas ações, ou seja, quando se atinge esse nível, nós alcançamos todos os mundos por meio das nossas ações, cumprindo nossas mitzvot e etc. Todos aqueles níveis que se tornam dependentes dele, como ele cresce. Então, todos os mundos se tornam dependentes dele assim que ele se desenvolve, ele, a alma. De acordo com as suas ações, ele pode alcançar Yetzirah, Beriah ou Atzilut, que é o mais elevado. Este é o segredo do versículo que diz: ele cria Ruach, que é o nível da alma, acima da alma animal, do homem dentro dele. Ele cria Ruach do homem dentro dele mesmo. Está em Zacarias 12:1. Como diz o Midrash, a nefesh de uma pessoa cresce enquanto ela está dentro dela. A pessoa precisa treinar, ou seja, se treinar e se educar para elevar literalmente o próprio espírito. Nós, cada um como indivíduo, precisamos treinar e nos educar para elevarmos nossa alma e o nosso próprio espírito. Como diz a frase, treina a criança segundo o seu caminho. Está em Provérbios 24:6. É preciso aprender a natureza de sua alma e o que ela fala para ela. Então, você tem que aprender a natureza da sua alma e o que você fala para ela, para a sua própria alma. Isso significa elevar a alma da maneira que funcione para ela, para a alma. Para alguns, isso significa maior autodisciplina. Para outros, significa relaxar e aumentar a paciência. Às vezes, os dois são necessários ao mesmo tempo, ou seja, disciplina, aumentar a paciência e relaxar. A oração é fundamental para ajudar a dar o tiro e saber a cada vez o que será produtivo e propício ao crescimento. O tiro aqui é dar o tiro inicial, a largada. Então, a oração é o fundamento de tudo isso. Então, por isso, oramos 2 vezes ao dia. O ideal seria 3. Mas 2 vezes ao dia é muito bom. E pelo menos uma por dia de manhã. Mas o ideal é quando você acorda e quando você vai dormir. E isso é propício para ajudar ao crescimento e desenvolvimento da sua alma, não é do seu físico. Nós estamos falando de desenvolvimento espiritual.
tudo depende desta ideia de Tshuv Rei, que é restaurar o rei, a letra rei, a letra em hebraico rei, que é restaurar Malhut a Deus, a Sefirah de Malhut, o mundo de Malhut, o verdadeiro rei dos reis. A autoconsciência vem de Malhut, vem da Sefirah de Malhut. O ego separa o eu de Deus. Então, o nosso ego, aquela arrogância, aquela certeza de si mesmo, esse ego nos separa de Deus. O arrependimento significa perceber que não sou eu. Tudo é Deus. Então, tudo que a gente realiza, tudo que eu realizo, tudo que eu conquisto, tudo que eu consigo, na verdade não sou eu, é Deus. E assim é com você também. Tudo que você conquista, na verdade, Deus está te dando, por merecimento. Ou não, mas tudo que você tem vem de Deus, não é de você. Então, cuidado com o seu ego. Isso restaura a alma, a sua fonte da divindade. Às vezes eu engulo as palavras, que eu fico empolgado e já quero passar para o outro parágrafo, por isso que eu escrevo sempre, que senão eu saio engolindo as palavras. Me perdoe. No entanto, há uma grande diferença entre quem merece um nível e não outro. E isso leva a outro princípio, ou seja, há uma grande diferença entre todos nós, cada um tem um nível diferente, igual o nível da vida, um tem mais dinheiro que o outro, um tem mais habilidade numa coisa que o outro, e assim é também no mundo espiritual. A Nefesh, então, leva a esse outro princípio. A Nefesh, que é um nível da alma, de uma pessoa. A Nefesh de uma pessoa, a alma de uma pessoa, inclui 248 membros e 365 tendões, assim como Ruach e Neshama. Os três níveis têm o mesmo número de membros e tendões. Quando uma pessoa peca, ela provoca defeito para os membros de sua Nefesh, ou Ruach, ou mesmo na Neshama. Isso dá razão para sempre ter cuidado com o que se faz com os seus membros em todas as ações. Então, tudo tem a ver com o nosso espírito e com o mundo espiritual. Qualquer ação, qualquer coisa física reflete, no mundo espiritual, reflete na nossa alma, nos níveis da nossa alma. O que quer que aconteça abaixo é aqui no nosso mundo, faz com que o paralelo aconteça acima, no mundo espiritual. Isso está em Zohar 2, Terumá. Cuidado, tem que ter cuidado com as ações. Às vezes eu penso, é uma coisa simples. Qualquer ação tem um reflexo no mundo espiritual. Ou seja, na nossa própria alma, no mundo espiritual. Além disso, o estado do corpo pelo ressurgimento dos mortos é determinado pelo que alguém faz aqui enquanto está vivo. Olha que interessante. O estado do corpo pelo ressurgimento dos mortos é determinado pelo que alguém faz aqui enquanto está vivo. Então, você vê suas ações aqui enquanto você está vivo, vai refletir no ressurgimento dos mortos, ou seja, do seu corpo, depois que você morrer, vai refletir isso quando você ressuscitar, se é que você merecerá ressuscitar. Ou eu merecerei, nós não sabemos. Por isso, como não sabemos, temos que tomar muito cuidado com os nossos atos. Se alguém desertou, só um parênteses, por isso que tem um ditado que diz, você pode consertar a tua vida enquanto você está vivo. Qualquer erro, seja ele qual for, qualquer pecado, seja ele o tamanho que for, você tem chance de consertar ele enquanto está vivo. Depois que você morrer, não tem mais conserto. Não nessa vida. Aí vai ter o teu julgamento, se você volta e como você volta. Se alguém desertou em um membro, ficará incompleto no próximo mundo. Isso está na introdução a Mishneh Berura. Então, se você fez alguma coisa com algum dos seus membros, desertou, não ligou, você está incompleto
para o próximo mundo. Então, você não pode pertencer ao próximo mundo, você está incompleto, você vai ter que voltar e completar o resto da missão aqui. Então, não se abandona, não deserte de nenhum membro de você mesmo. Por exemplo, alguém que impediu, quando fala membro, é membro, mão, pé, braço, cabeça, ombro. Alguém que impediu sua mão de fazer caridade pode se levantar da sepultura sem mãos. Então, a sua mão quer fazer a caridade, quer dar a caridade para alguém que está no farol, por exemplo, pedindo uma moeda. E você impede sua mão de fazer essa caridade. Você morre e pode reencarnar da sepultura numa outra vida sem as mãos. Você impediu sua mão de fazer caridade. Então, o vídeo de hoje, a aula de hoje é sobre isso. Cuidado com os seus atos físicos neste mundo. Um remédio geral de precaução é sempre ser generoso e amoroso. Então, para você prevenir isso, seja sempre generoso e amoroso. A Torá ensina o que é considerado doação real, o amor real. A extensão de seu pecado dependerá do que ele alcançou até agora. Se ele tem apenas a sua nefesh, então ele mancha nefesh. Se ruach, então ruach. Se neshama, então neshama. Ou seja, se você tem só o nível da nefesh, o nível da sua alma animal, seu comportamento vai manchar apenas sua alma animal. Se você elevou para uma ruach, uma alma divina, ou uma neshama, uma alma mais divina ainda, você vai manchar as três. Então, cuidado, quanto mais alto você tiver num nível espiritual, mais prejudicial são suas ações. Portanto, de acordo com a grandeza da nefesh de uma pessoa, é a força de sua inclinação ao mal. Quanto mais evoluída é sua nefesh, ou seja, sua alma, maior é sua inclinação para o mal. Mais o mal vai te influenciar e mais você vai ter que controlar esse impulso para fazer o mal. E o mal pode ser feito de várias formas, não é só matar e maltratar. O mal é mal. Então, cuidado. Como diz o Talmud, qualquer um que seja maior do que seu amigo, sua inclinação ao mal é consequentemente maior. Então, se você é mais elevado que seu amigo, sua inclinação ao mal, consequentemente, também é maior que a inclinação dele. Isso está no Tratado de Sukkah do Talmud 52b. Qualquer um que é maior do que seu amigo, sua inclinação para o mal é maior. Portanto, não é nada surpreendente se às vezes pessoas parecerem cair em coisas terríveis, perdão. Então, às vezes você vê que a pessoa faz uma coisa, acontece uma coisa terrível para ela. Agora que vocês estão começando a entender o lado espiritual da Torá, o lado cabalístico, é isso. Não é tão surpreendente assim. Cada um recebe aquilo que planta, seja físico, seja espiritual, seja familiar, seja nos seus próximos. Por isso que é importante tomar cuidado. Ah, não sei porque essas coisas acontecem comigo. Pensa direitinho que você vai entender. Não precisa falar para os outros. Corrige as suas atitudes, que isso vai passar. Eu sou prova viva disso. O Rabino Nachman afirma que o público se engana em certas questões. Por um lado, eles pensam que um tzadik, um justo, não pode cometer um erro. Então, e é verdade, a maioria das pessoas que frequentam sinagoga e tal acreditam que um tzadik, um justo, jamais vai cometer um erro. Ele é perfeito, não é bem assim. E se por alguma razão ele o faz, ou seja, o tzadik comete um erro, ele não é mais um tzadik. Ele deixa de ser um tzadik. Não é também assim. A verdade é, quanto maiores eles são, ou seja, quanto maiores são os tzadik, os justos, mais alto eles caem. Maior é o tamanho, maior é o tombo. Não tem esse ditado? É a mesma coisa para o justo. Quanto mais ele conhece, mais ele corre o risco de cair, mais inclinação para o mal ele tem. Isso é normal. O propósito da descida é para a ascensão.
Então, o propósito dessa caída, né? Você cai e desce, é para você subir mais alto ainda. É aquele ditado: quanto mais fundo eu caio, mais forte eu me levanto. É uma mola. Quem diz isso é o Baal Shem Tov. 7 vezes cai o tzadik e 7 vezes ele se levanta. Isso está em Provérbios 24:16. Então, o importante não é não cometer um erro. O importante é se levantar desse erro e retificar o erro, corrigir o erro, se arrepender. É isso. Se não tivesse caído, não teria se levantado. Ou seja, se você não cai, você não se levanta. Então, às vezes, tem que cair mesmo para aprender a lição e se levantar. E se levantar mais forte. É igual uma luta. O meu negócio é de luta. Então, tem tudo a ver com uma luta. Você apanha um pouquinho para aprender, cai e levanta mais forte para depois ganhar a luta. Aquele que se levanta depois de tropeçar, se levanta mais forte do que antes, é o que eu acabei de falar. Quem cai e levanta, levanta mais forte do que era, porque agora ele já conhece. Pelo menos esse problema ele não passa mais. A razão é porque Deus fez uma contrapartida para tudo. E, portanto, assim como existe Abiá, do lado da santidade, também está do lado das Kelipote, ou seja, tem tanto do lado bom quanto do lado mal. Tudo tem uma contrapartida. Bom e mal. Este é o segredo de o maligno vigia os justos. O maligno, o mal, Satã, as forças do mal, estão sempre vigiando os justos. Porque quem é mal, ele não está preocupado, ele está preocupado em fazer o justo se tornar mal. Isso está em Salmos 37, 32. Porque ele quer imitar o lado da santidade como um macaco faz um homem. O macaco imita um homem. O maligno, o mal, ele quer fazer a mesma coisa, ele quer imitar a santidade. Por isso que é perigosíssimo algumas religiões, alguns cultos, algumas coisas. Não importa, eu não vou falar porque não adianta falar. Mas depende do que você está fazendo, é o mal se passando por santidade. Fique bem atento a isso. Deus é um só. O alinhamento quase igual da Sitra Hará, oposto a Kedushá, Sitra Hará é o lado mal, Kedushá é o lado santo, preserva o equilíbrio necessário do livre-arbítrio. Por isso que existe o bem e o mal. Que é para a gente exercer o nosso livre-arbítrio. Nós somos os únicos seres capazes de decidir se nós vamos para o mal ou se nós vamos para o bem. Caminho do mal para o caminho do bem. Estou indo no caminho do mal, resolvi mudar e vou para o bem. Tudo bem, então vamos para o bem. E aí consertamos. O mesmo acontece, estou indo no caminho do bem, cismei que eu vou para o caminho do mal, mudou e pronto, e danou-se tudo. E tem que retificar. Isso está em Likutei Moharan 2:11. A pessoa é alertada para não seguir a personificação, em vez de procurar constantemente a coisa real. Ou seja, você não deve procurar a personificação. Não tem personificação, tem que procurar Deus, que é um só. Não tem personificação de Deus. O Zohar fornece a parábola do macaco para descrever todo o funcionamento da Sitra Hará, do lado do mal. Percebendo isso, a pessoa é alertada para não seguir a personificação, mas para procurar constantemente a coisa real. Está em Likutei Moharan. O que é isso? É a coisa real. Não personificação. Personificação significaria uma incorporação, não é nada disso. Em termos simples, o coração deve sempre buscar a honra de Deus em cada pensamento, palavra e ação, e não a honra do ego. Você não tem que procurar a honra do seu ego. Isso está em Likutei Moharan 6. O rabino Elhonon Wasserman costumava dizer que Darwin, o cara lá da evolução, só foi capaz de alimentar sua teoria porque ele nunca viu um tzadik verdadeiro, ou seja, Darwin nunca encontrou um tzadik verdadeiro, por isso ele seguiu em frente com a sua teoria da evolução.
Por isso que ele não acreditava em criação. Pois se ele teria experimentado, se ele tivesse conhecido o Tzadik, ele teria experimentado a verdade real de como o verdadeiro platô do homem está tão acima, distante até mesmo do animal semelhante mais sofisticado, que não há lugar para qualquer suposição de que venha dele, de que ele venha dele, de que esse homem tão elevado pode vir do animal, que é a evolução de um simples animal. Não é. No entanto, toda falsidade deve conter alguma luz e ter alguma fonte na verdade. Isso está em Midrash Rabbah. A ordem dos mundos supernos é organizada em uma ordem do princípio de evolução. Então, os mundos superiores é organizado de uma ordem no princípio da evolução, uma escadinha. Um nível é como se tivesse nascido e evoluído do nível acima. Assim como a gente já falou do mineral, depois o vegetal, depois o animal, e depois o espiritual. Eles, então, se desenvolvem e progridem. Então, cada um vai evoluindo e progredindo nesses mundos, nesses estágios, chegando a um clímax neste mundo. Mesmo que este mundo seja o último nível dos níveis, ele é o primeiro em pensamento e o último em ação, que é a oração do Lechadodi, o objetivo de tudo. Nesse sentido, é o grande crescendo e o clímax. Então, você vai evoluindo. A ordem descendente em cascata, encadeada de degraus, apresenta a luz divina interna, revestida mais e mais conforme ela desce. O produto final é este mundo de fisicalidade densa. É o fundo do poço onde a bola para. Torna-se a arena do livre-arbítrio. O palco está montado para o homem inverter a direção e ascender de volta pelos mundos. Aquilo que eu falei um pouco antes agora. Você escolhe se você vai para o lado bom ou para o lado ruim. Se você sobe ou se você desce. É o seu livre-arbítrio. A Torá é a fórmula prescrita por Deus para a evolução reversa. Ele guia uma pessoa passo a passo para ascender a níveis cada vez mais elevados de revelação divina. A natureza material assim se torna elevada e limpa. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Então o vídeo de hoje é sobre arrependimento, sobre o retorno a Deus, sobre consertar o que fazemos errado, ter cuidado com nossas ações físicas, porque tudo influencia no nosso mundo espiritual, tudo reflete lá. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.